Os golpes, principalmente os virtuais, têm se tornado o novo desafio da segurança pública. Cada vez mais elaborados, eles atingem pessoas de todas as idades e condições financeiras. Nós reunimos, então, especialistas para discutir como combater essa realidade. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, o especialista em segurança Fernando Pancini. Em São Carlos, o advogado Rodrigo Zambrano. E em Franca, o vice-presidente da OAB, Denilson Carvalho. Pancini, começando com o senhor. A gente já mostrou aqui no Jornal da Clube que do ano passado as forças de segurança registraram quedas consideráveis nos principais índices criminais. Roubos, furtos, homicídios. Só que a tendência é o criminoso, então, migrar para um outro ambiente. Hoje nós estamos vendo esse fenômeno, ele preocupa, esse dos golpes virtuais? Felipe, realmente preocupa. O aumento na criminalidade no âmbito virtual tem aumentado assim drasticamente. Não é à toa que essa semana o governo francês patrocinou um encontro entre todas as big techs que mexem com IA. A IA vem inundando o mercado aí, né? E a gente não sabe onde vão parar. Então esse controle se faz necessário. Os crimes virtuais, eles se escondem por trás das redes. Uma rede que pode estar em outro país, pode estar em outro continente. Né? Então, o criminoso ele se sente confortável para a prática do seu crime. O crime normal, o de roubo, furto, estelionato, onde você tem contato com o criminoso, ele traz mais risco a essa pessoa. Então, ele prefere o ambiente virtual, aonde ele consegue os dados das pessoas a serem fraudadas através de vazamento de informações de empresas, vazamento de bancos. Essa semana também teve a divulgação de um dos bancos, era o 13º maior banco do país, onde teve seus dados vazados também, e o banco chegou a fazer um comunicado a todos os seus clientes sobre esse vazamento. O hacker pediu dinheiro para a divulgação dessas informações. O banco não pagou, ele divulgou todas as informações nas redes. Então, esse ambiente virtual traz um ambiente favorável aos criminosos que tentam fazer esse tipo de crime. Doutor Rodrigo, se essa é a nossa nova realidade, advogados, promotores, juízes estão se preparando como para ajudar a sociedade a enfrentar isso? Exato, viu? Boa tarde a todos. Como bem falado, infelizmente, o mundo hoje é um outro mundo. As facilidades que temos aí dos meios digitais, hoje eu falo, um simples celular ter tanta informação, tanta funcionalidade, também é ruim em relação aos golpes. Com isso, tanto advogados, promotores, juízes, todos nós que atuamos aí, né, com o judiciário, temos que ficar atentos, né, e procurar sempre aí, se aprimorar para estar à frente, infelizmente, desse tipo de golpes. E como exemplo, eu cito, por exemplo, um que ficou muito famoso, que está ocorrendo há um certo tempo em todo o nosso país, é o golpe do falso advogado, onde as pessoas, né, esses criminosos, entram nos fóruns, no sistema de justiça, onde, infelizmente, eu falo, os processos eles são públicos, eles puxam algumas informações, com aquelas informações, existe uma pessoa com nome tal, documento tal, ela existe um processo tal que tem um valor para receber. Com isso, esses golpistas entram em contato com essa pessoa de um outro número, se passando pelo aquele advogado, informando que tem algum valor a receber, que está liberado, mas em contrapartida, essa pessoa teria que fazer um pagamento. Ou seja, esses golpistas se aproveitam, levam a pessoa ao erro, que muitas vezes pode acontecer dessa pessoa acabar pagando por um valor que é indevido. Então, muito cuidado, é pouco, porque a quantidade de golpes que a gente verifica que cada dia, eu falo, é um golpe novo que aparece na praça. Doutor Denilson, justamente porque a cada dia um golpe novo surge na praça, a gente está preparado em termos de legislação para fazer frente a isso? Porque eu digo o seguinte, lá em Brasília há uma discussão muito grande para se fazer uma regulamentação das redes sociais, do uso da internet. Enquanto a gente fica focado muito na opinião e na informação que é divulgada pelas redes sociais, parece que deixa-se passar muito o combate aos crimes reais que por ali acontecem, como os golpes.
É verdade, boa tarde a todos. Você tem toda a razão. O Congresso Nacional, para se movimentar e mudar uma legislação, ele é um elefante branco, porque os crimes vão se aperfeiçoando e o Congresso Nacional acaba por não acompanhar a mudança na velocidade que a sociedade necessita. Por exemplo, nós temos uma lei de 2012, que é a Lei 12.737, que é a chamada Lei Carolina Dickmann. Essa lei, ela tipificou vários crimes relacionados à invasão de dispositivos eletrônicos e roubo de dados. Em 2014, houve uma lei, a 12.965, que alterou o marco civil da internet, que também trouxe responsabilidades para os usuários e provedores. E nós temos uma outra lei, um pouco mais recente, de 2018, que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que define as regras sobre o tratamento de dados pessoais e também estabelece as responsabilidades em caso de vazamento de informações. Mas isso ainda é muito pouco. Nós estamos falando de uma última legislação de 2018. Ou seja, você captou muito bem o sentimento. O Congresso Nacional acaba por demorar para sistematizar e para legislar, e quem sofre é a população em geral, porque ela acaba ficando sem proteção. E a bandidagem cada vez mais tecnológica e veloz. E nós, o Congresso, a sociedade, acaba por não acompanhar. E eles se aproveitam disso, por tudo que já foi dito em termos de facilitação em aplicar golpes virtuais. Fernando Pancini, há muito descuido com o nosso comportamento, favorecendo assim a ocorrência dos crimes, dos golpes? O descuido é mundial, certo? Como todos nós falamos, a questão do crime de internet, ele é muito novo e muito ágil, muito rápido, né? Os novos golpes vão surgindo a cada dia. A falta de combate perante os governos também é muito grande, né? E, assim, o crime vai aumentando e a gente não tem o controle. O que o cidadão deve fazer? Ele deve ter mais atenção aonde clica. Os golpes, o criminoso, ele não alcança os seus dados do nada. Ou ele teve dados vazados de algumas instituições, órgãos ou até bancos, enfim, ele vai conseguir esse tipo de órgão. Ou senão você, que está nos ouvindo agora, você dá os dados a esses criminosos. Eles, momentos antes de cometer os crimes, eles entram através das redes sociais, através de sites e pegam esses dados com vocês mesmos. Como ele faz isso? Através de links, através de mensagens de WhatsApp, através de ligações telefônicas, se passando por outras pessoas, assim como o doutor falou sobre o falso advogado. O crime é feito quase do mesmo modo. Ele sempre consegue algum tipo de informação pública ou até mesmo dado pelo próprio usuário, né, para que ele cometa os crimes. Então é muito comum a gente ver uma pessoa vítima de um golpe virtual, fala assim, nossa, mas ele sabia todos os meus dados. Mas ele sabia porque a própria vítima, em grande parte dos crimes, ela mesma fornece esses dados através de uma conversa, de uma mensagem, de um site ou através de dados vazados pela internet. Nós temos que tomar muito cuidado com os dados que revelamos, não fornecer dados via telefone, não fornecer dados via WhatsApp, não clicar em links, tomar cuidado com os e-mails, fotos que você recebe. Se não for de pessoas conhecidas, tenha medo, não clique. Doutor Rodrigo, a gente escuta muita coisa da boca de quem não é especialista. Por exemplo, e-mail é prova, conversa de WhatsApp não seria. Como uma pessoa que foi vítima de golpe pode coletar provas em favor dela mesma para poder se defender depois? Existem muitos meios aí que podem ser questionáveis como meio de prova, né? Então, é lógico, o e-mail é um documento assim, que ela pode utilizar. A conversa de WhatsApp, existe uma controvérsia se é ou não é, mas é muito aceita assim, pelo judiciário. Ainda mais para dar uma força de prova numa conversa de WhatsApp, a gente até aconselha a pessoa a registrar uma ata notarial, que é levar essa conversa até um tabelião, que ele vai dar uma validade, transformando isso como se fosse um documento
orçamento público. Com isso, fica de uma maneira irrefutável. Mas caso a pessoa não faça, também pode ser utilizado. Então, todo o meio de prova que ela puder captar. Como você falou, e-mail, conversas, áudios, o que ela puder ter ali é importante. E importante também deixar para o pessoal, como bem falado, como eu falo assim, esses criminosos, eles vão assim inovando, a gente percebe que nos crimes, até quando ele entra em contato, a linguagem que ele utiliza não é uma linguagem assim que a pessoa não tem um conhecimento, se demonstra uma linguagem que realmente induz a pessoa ao erro, que pensa que ela está falando realmente com um profissional, seja com um falso advogado ou também com um profissional do banco, usando termos que somente essas pessoas utilizariam, diferente daqueles golpes que a gente tinha no passado, que a pessoa ligava do falso sequestro, ou usava termos em que a pessoa falava na gíria. Não, os golpistas hoje eles estão se aprimorando. Com isso, eles usam uma linguagem, demonstram que facilmente, se a pessoa não tiver cuidado, ela pode ser levada ao erro. Então, ficar muito bem atento, não clicar, como foi bem falado, não ficar clicando em links, telefonemas que você não conhece. Então, eu falo, o banco não é tão bonzinho que vai te ligar, você está com um problema aqui, eu vou te mandar um motoboy para pegar o seu cartão para trocar. O banco não faz isso. O banco não vai mandar um empregado ou um funcionário para a sua residência. Se você tem algum problema com o banco, é você que tem que ir até a agência. Então, ficar muito atento com isso. Um outro golpe rapidinho que eu queria falar para vocês, como a gente teve aí pessoas se passando por servidores do INSS, indo até as residências para fazer uma prova de vida presencial. Não existe prova de vida presencial, ou seja, o INSS não vai até a sua casa. A prova de vida é feita pelos canais oficiais, na instituição onde a pessoa recebe o pagamento, ou ela entra em contato pelo número 135 ou pelos canais oficiais. Com isso, todo cuidado é pouco, principalmente com aquelas pessoas mais idosas, que são as mais vulneráveis. É interessante, doutor Rodrigo, trazer esses casos bem claros, bem concretos, porque a pessoa vai se enxergando neles. Doutor Denilson, muitos dos golpes que as pessoas caem se utilizam de nome de grandes empresas, como bancos, empresas de telefonia. E todas essas grandes empresas estão migrando os seus atendimentos do presencial para o virtual. Nesse sentido, elas têm responsabilidade em segurar os seus clientes? Sem dúvida. Você tocou num ponto extremamente importante, né? Há uma migração das lojas e dos estabelecimentos bancários, de instituições, do físico para o virtual, né? Hoje, existem diversos bancos digitais que dominam hoje o mercado, né? O mercado tem migrado para o digital. Qual é a defesa que o consumidor tem nesse aspecto? O consumidor pode ir ao PROCON, registrar uma reclamação. Essa questão de transmitir os dados, principalmente o Face, né? Você tirar uma foto com o RG, com um documento e transmitir para o banco ou para o criminoso, tem que ter uma extrema cautela. Então, a recomendação é justamente essa: ir até o estabelecimento físico. Se não houver o estabelecimento físico, o banco tem que ser responsabilizado, ou o banco, ou a instituição, porque há decisões recentes no STF dizendo que quem comercializa no Brasil, ou quem vende produto ou serviço, tem que ter sede no Brasil, né? Tem que ter sede aqui no Brasil, tem que ter registro no Banco Central. Então, o banco ou qualquer instituição que facilitar o golpe praticado ao consumidor também pode ser responsabilizado sem dúvida alguma. Agora, uma recomendação é ir fisicamente, vá até o advogado, duvide, principalmente quando for uma transação de alto valor ou uma questão séria, procure o advogado, procure o banco. Eu acho que se observarmos essas recomendações, certamente nós evitaremos golpes. Pancini, ainda falando em migrar, né, o crime migrar, hoje a gente tem muito a figura do influenciador digital e ele está envolvido em muitas propagandas. Muitos jogos de azar, muitas vendas, muitos esquemas de pirâmide. Essa é uma classe, é uma categoria que está entrando na mira das autoridades?
A mídia é um fator preponderante no crime virtual. Hoje nós temos pessoas que passam de 0 visitantes a 1 milhão de seguidores em fração de segundos. Depende de um vídeo. Basta ver um vídeo exemplar é da moça que estava no banco do avião. Aquela moça não tinha seguidores, teve um episódio com ela e ela chegou a 1 milhão de visitantes, né, em fração de horas. Então a mídia é um fator preponderante nos golpes. Os influenciadores, eles também contam com isso aí. Mas o que nós temos que levar em conta? Aonde você quer chegar dentro da internet. Você não pode se deixar levar por isso. Apesar deles serem influenciadores, eles também vão levar você a divulgar informações, cliques desnecessários, influenciar você a clicar em joguinhos. Vocês têm aí o exemplo do Tigrinho, né, que tem sido divulgado amplamente e muita gente tem caído. Ele entra numa seara de jogos, mas não deixa de ser um golpe pela internet também. Então esses influenciadores, eles podem levar você realmente ao golpe. Agora, não são todos, é bom a gente deixar bem claro, a profissão, né, de influencer, que é uma profissão nova, ela não é de um todo ruim, não são todos, aliás, não é nem a maioria dos influenciadores, mas existem influenciadores sim, que usam o seu dinheiro, usam o seu tempo de internet, usam a sua boa vontade em checar o que eles estão fazendo todo dia a levar você ao engano. Enquanto eles se enriquecem, fazem pirâmides, compram carrões, fazem sorteio pela internet, você está caindo num golpe, que o seu dinheiro não está indo para o lugar certo, esse sorteio não existe e você está levando os seus dados à mão dos fraudadores. Eu gostaria de salientar algumas coisas que vale a pena com a recuperação desse dinheiro. Desculpa. O Banco Central tem um mecanismo chamado MED, Mecanismo Especial de Devolução. Através desse mecanismo, os golpes de PIX ou golpes relacionados ao sistema financeiro, você consegue fazer, com a apresentação de algumas documentações, a devolução de um dinheiro fraudado por golpes na internet, principalmente por PIX e alguns golpes financeiros. Os bancos, como instituições, também têm, o Banco Central tem o MED, mas os bancos em si também têm os seus mecanismos de devolução. Basta você registrar e não deixar barato. Entra com uma ação, deixa o seu advogado ciente da situação e traga a documentação sobre o golpe para que você tenha o seu dinheiro ressarcido. Isso é bom frisar porque muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas quando tomam um crime pela internet. Então, existem mecanismos de devolução com esses golpes. Esclarecedor. Participaram desta edição do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o especialista em segurança Fernando Pancini. Em São Carlos, o advogado Rodrigo Zambrano. E em Franca, o vice-presidente da OAB, Denilson Carvalho. A todos o nosso muito obrigado.